Oi, meus amores! Está no ar mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. Hoje eu estou muito animado porque eu vou conversar com um cara que eu acabei de conhecer, super profissional, queridíssimo, já conversamos bastante aqui nos bastidores, Sérgio de Vicentim. É Vicentim ou Vicente? É isso aí. Tudo bem, gente? Tudo bem, Douglas? Prazer em conhecê-lo. Obrigado pelo convite. Que isso, agora me atrapalhei um pouquinho no seu sobrenome. É Vicente ou Vicentim? Como que se pronuncia? É de Vicentim, tem o DI na frente. De Vicentim. Ah, tá certo então. E aí, tudo bem? Italiano. Italiano. Tudo certo, Sérgio? Tudo bem, tudo tranquilo. E você? Tudo bem também. Primeiramente, quero te agradecer a oportunidade por separar um pouco do seu tempo para a gente conversar aqui no De Cara com Douglas Nobre. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Tava animado para falar com você. É a primeira pessoa que eu falo, né? Pelo menos oralmente falando, né? Por vídeo, fazer entrevista. É a primeira que eu falo depois de 1 ano e meio. Então, olha que legal, hein? Privilégio. Prazerzão, claro, com certeza. Para a gente começar, eu queria que você compartilhasse um pouquinho do início da sua história. Como que você chegou até a beleza? Se você já era encantado com essa área desde pequeno, como que começou tudo? Eu comecei há muito tempo atrás, né, na beleza. Na verdade, eu não era da área da beleza, né? Eu tinha ido viajar para a Espanha, ainda na minha época de moleque, né, de juventude. E aí fui numa dessas aventuras, né? Quando a gente é jovem, quer ir embora, quer tentar a vida. E aí eu voltei para o Brasil e eu precisava trabalhar, né? Precisava de dinheiro, né? E, coincidentemente, meus amigos, grande parte deles já eram profissionais da beleza, né? Então, era o caminho mais fácil, e aí eles começaram a me levar, né, para fazer assistência, ou dar uma força aqui, aquela coisa de amigo, me ajuda aqui, eu estou precisando. E aí eu fui ganhando uns troquinhos e ali eu fui colocando a mão na massa. E aí eu acho que eu fui descobrindo ali que eu tinha um pouco de talento. Logo em seguida eu entrei na Rede Record, também como um assistente na época, né? Fiquei acho que uns 6 ou 7 meses como assistente. E aí eu acho que para mim foi uma escola. Daí para frente eu só colhi coisas boas, né? Eu acho que o talento veio, eu comecei a descobrir que aquilo era uma coisa que eu poderia fazer e fazer legal. Então eu comecei a estudar, comecei a me desenvolver, e daí foi para a Globo, que da Globo foi para outros lugares. Eu acho que foi um caminho que percorreu com tranquilidade. Sim, não estava nos meus planos, não era o que eu queria. Aliás, eu queria ser, inclusive, apresentador de telejornal, né? O que você está fazendo aí. Eu gostaria de ter sido, mas eu não estudei jornalismo e a beleza começou a me dar grana, né? Foi no período que estava todo mundo meio que desesperado por dinheiro, e eu tive a sorte de trabalhar com algumas pessoas famosas que me levaram para a publicidade, tudo, e a coisa foi legal e eu consegui viver bem, então não fazia sentido mudar, né? Sim, Foi com essa certeza. história na beleza. Você passou a atuar tanto como cabeleireiro quanto como maquiador, mas tem alguma função que você prefere mais ou não? Eu sempre fui maquiador, né? Eu sempre fui maquiador, mas no Brasil tem uma curiosidade, né? No Brasil a gente faz as duas coisas, né? E é uma coisa que é uma coisa que é específica do Brasil. Você vê lá fora nos Estados Unidos ou na Europa, ou você é maquiador ou você é cabeleireiro. E muitas vezes o cabeleireiro não é nem o que faz tudo. Ele é desmembrado, né? Ele é colorista ou ele é escovista. E aqui no Brasil, acho que por conta da necessidade ou até por conta da falta de grana e da cultura também, você acaba fazendo tudo. Então, eu fui obrigado a aprender um pouco de cabelo, né? Pelo menos a parte de produção, né? Fazer penteado, essas coisas todas. E aí eu comecei a perceber que era uma coisa que também me fascinava, né? E ainda assim, maquiador era o meu carro-chefe. Então, depois de muitos anos, agora, acho que há uns 5 anos atrás, que eu comecei realmente a entrar de cabeça, a estudar bem a arte de cabelo, corte, química, porque eu acho que daqui para frente eu vou tender a cair mais para o lado do cabelo do que da maquiagem. Entendi. Mas maquiagem é o meu xodó, né? Ah, claro, com certeza. Essa questão de trabalhar em várias funções e não ser em uma só, eu acredito muito nessa questão cultural também, né? Eu também trabalhei numa empresa como
até conversei com você nos bastidores sobre isso. Eu trabalhei numa empresa como repórter e além de ser repórter, eu tinha que ser o redator, tinha que decupar a entrevista, tinha que fazer basicamente tudo. Só faltava entrar na TV e botar no ar, né? Mas fora isso, tinha que fazer tudo. Não era só repórter. O contrato era só como web repórter. Mas, na prática, era exatamente tudo e recebia só por uma função, não por todas. Não é. E eu acho que é muito comum isso no Brasil, né? E eu acho que vai permanecer, né? Não é uma coisa que vai mudar com facilidade, né? A gente é contratado para fazer uma... Eu, por exemplo, no meu último trabalho agora, eu fiquei 20 anos com uma pessoa famosa, né? E, teoricamente, eu era o maquiador, né? Mas em viagens você era o motorista, o cara que vai no mercado comprar coisa, é o cara que desfaz a mala, é o cara que faz o café da manhã. Você Uhum. acaba fazendo tudo. E porque você está ali, né? Mas não é uma coisa ruim, não é uma reclamação, né? É só uma constatação de que no Brasil essa cultura de que você é uma coisa e acaba fazendo tudo, né? Então a gente tem que se acostumar um pouco com isso, né? Sim, sim. Para quem está chegando agora, o Sérgio, ele trabalhou por 20 anos com a apresentadora Luciana Gimenez. Você chegou a trabalhar com outras artistas antes dela? E como que foi? Se sim, como que foi? Sim, eu trabalhei com assim exclusivo não, exclusivo teoricamente foi só com ela, mas eu trabalhei a minha vida inteira foi com famosas, né? Então, não sei qual é o seu público, se o seu público for muito jovem, eles não vão se lembrar quando tinha o Papa Tudo, que era um programa que tinha aqui em São Paulo, que tinha o Chico Anísio, o Xuxa, César Filho, então eles também passavam pela minha mão. É, Ana Maria Braga, no começo de carreira dela, ali no Norte a Norte, né? Também trabalhei com ela ali um bom período também. E cantoras praticamente todas passaram pela minha mão, né? É engraçado que quando a internet chegou forte, né? Que veio essa coisa do Instagram, todo mundo tinha que postar todos os trabalhos. E eu sou da época do papel, né? Da foto impressa. E eu tinha um Sim. álbum com todos os artistas da época, né? E Angela Maria, e imagina falar nomes agora, o pessoal vai falar, meu Deus, quem que ele está falando, né? Quem são essas pessoas? Emelinha Borba, são pessoas lá do começo da minha carreira. Naquela época eu era jovem, né? Eu estava começando a minha carreira e elas estavam passando por mim, Vanderleia. E depois vieram os grupos internacionais, né? Corona, Ra, até chegar no Mickey, né? Que foi o último agora dos Rolling Stones, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele também. Então foi muito legal, passou muita gente famosa pelas minhas mãos. Eu fico, às vezes eu olho para trás, sentado aqui no sofá e falo, puxa, que legal, muita coisa foi feita, né? Claro, muito gostoso fazer esses remembers, né? É, Até no momento quando a gente está triste, né? Eu acho que lembrar coisas boas que a gente já viveu faz a gente voltar para a realidade, assim, sair daquela bad. sim, sim, sim. Você passa por isso, né? E eu sempre digo isso nas minhas aulas, Douglas, para essa nova geração, porque eu também dou aula, né? Eu leciono também, eu sou educador da minha arte, não só no sentido de tutorial mesmo, mas como de vivência, né? O que torna um maquiador um profissional completo, assim como um repórter, assim, como qualquer profissão, né? O que faz o cara chegar lá e o outro não? Então você tem que saber quem é você, né? O que você quer ser na sua profissão, onde que é o caminho, qual o caminho que você quer percorrer. Não é só atuar. Eu tenho hoje no Brasil bastante profissionais excelentes, excelentes maquiadores, mas eles de comportamento eles não são bons. E aí rola uma dúvida, porque, poxa, eu sou muito bom maquiador, mas eu não consigo arrumar um trabalho bom. E aí eu falo, você já parou para pensar da forma que você se comporta, da forma que você se veste, da forma que você fala, da forma que você vive, viaja? É curioso, mas todas essas coisas que eu acabei de falar, elas são analisadas no primeiro impacto, Uhum. né? E aí o profissional acaba não chegando lá. E eu tive essa oportunidade de chegar até longe demais, se eu for parar para te dizer e ser bem sincero. Eu tive em festas e com pessoas que, em determinados momentos, eu parava ali e olhava do meu lado e falava, cara, olha onde eu estou, né? Então, eu estou num barco na Costa Azul da França, com Madonna, com Elton John, ali do meu lado, ali.
E aí você olha para trás e você lembra de onde você veio, quais são os perrengues que você passou, né? Então, essa é a parte legal que você leva para a sua vida, é o Com que eu levo para a certeza. minha. Falando um pouco sobre o seu último trabalho de 20 anos com a apresentadora, como que foi ao longo desses 20 anos? Porque mesmo vocês vivendo uma briga, enfim, um problema super importante de ser falado, vocês viveram uma história juntos, né? Eu acredito que o início dessa história foi muito bacana, você traz coisas boas desses 20 anos de história, mas como que foi? O que que você tem a dizer sobre... Olho para trás, tá, passou 20 anos com essa pessoa, o que que eu tenho a dizer sobre? Foi incrível, sabe? É muito legal. Eu estou tendo a oportunidade de dizer isso para você. Como eu te disse, é a primeira vez que eu falo e eu estava ansioso aguardando esse momento que eu pudesse falar sobre isso, porque quando tudo aconteceu, há 2 anos atrás, muita gente entrou no meu inbox lá falando: porra, que sacanagem, você é um cara mal agradecido, você é um cara que cospe no prato que comeu. E ninguém me deu a oportunidade de dizer: olha, para mim foi incrível, foi sensacional. E para mim, ela também era minha amiga. De fato, eu achava que ela era minha amiga, eu achava que, de fato, ela gostava de mim, e eu achava que a minha vida com ela estava tranquila. Foi ela que deu um corte ali no momento e que me pegou de surpresa. Mas falar da minha história com ela foi incrível. Eu tive momentos excepcionais. Eu trabalhei muito, trabalhei muito. Verdade seja dita, eu trabalhei muito. Eu me dediquei 20 anos da minha vida a trabalhar para a Luciana. Sábado, domingo, feriados. Então, assim, eu fui casado, meu casamento foi para Cucuia, porque ninguém aguentava esse tipo de relacionamento. Então, assim, na sexta-feira você está lá tomando jantando com teus amigos ou com teu namorado, e aí recebe o telefonema: olha, eu vou sair hoje, arrumei um bofe lindo para sair, vem me arrumar. E você tem que sair de onde você tem que ir atender. Aí no domingo você está lá relaxando na piscina: olha, rolou um after party agora, uma festinha na casa da minha amiga, e meu cabelo está horrível, você vem? Como é que você Tem que vive ir, assim? né? Entendeu, Douglas? Então, tem o glamour? Tem. Muita gente acompanhou, eu em Cannes, eu em Nova York, eu em Londres, eu nas melhores festas do mundo inteiro, e estive, é verdade, mas eu trabalhei. Eu era praticamente um comissário de bordo, que Sim. viaja o mundo inteiro, mas ele vai do aeroporto para o avião, do avião para o aeroporto. Então, assim, que fique muito claro isso, e eu tenho certeza que isso vai viralizar aí depois em Uhum. muitos programas, aí, porque eu nunca falei sobre isso. Foi incrível. Foi uma surpresa para mim também. E as pessoas me perguntam, eu falo: cara, eu não sei o que aconteceu. Ela simplesmente, a gente fez um contrato legal, que para ela foi muito melhor do que para mim, né? No sentido prático da coisa. E 1 ano e meio depois, a gente encerrou essa relação. E até Nós vamos hoje, chegar nessa parte. tá. E só para resumir, aí, essa relação toda, então, foi muito boa. É como um casamento que está indo bem, e aí você chega em casa um dia e descobre que a tua mulher ou teu marido está te traindo. E é naquele momento, vocês quebram um pau e acabou tudo. É um baque, né? Um baque. Você entendeu? Aí vai dizer o quê? Que aquela pessoa que estava com você há anos não é uma pessoa que você conhecia? Não era. O que a gente pode dizer, né? Não era. Mas, para mim, foi sempre uma pessoa muito legal no sentido de amiga e patroa, e eu fui um ótimo funcionário para ela e um amigo. O Sim. que gerou isso que aconteceu depois, aí tem que perguntar para ela, né? Ela que tem que falar o porquê que ela fez isso, né? O seu Aliás, é uma boa salário... ideia para você. Ela pergunta. Não, o canal é aberto a direito de respostas. Se ela quiser Claro. conversar, com certeza será muito bem recebida. O seu salário sempre foi 10 mil ou foi mudando ao longo dos anos, desses 20 anos? Não, meu salário nunca foi 10 mil. O que aconteceu foi o seguinte: como a gente conversou antes de começar a entrevista, a gente faz tudo, né? A gente faz tudo. Então, em tese, eu fui contratado para ser maquiador. Tá. Aí eu fazia cabelo também. Isso estou falando na área de beleza, tá? Fora fotógrafo, babá, telefonista, motorista, isso eu não estou contando. Estou falando na área de beleza. Então, eu fui contratado para ser maquiador e fazia cabelo. Durante 17 anos da minha vida, eu fiz isso. Na casa dela, na Rede TV, em Nova York, em Londres, sábado, domingo, feriado, Natal, Réveillon, enfim.
tudo. Você pensava na Luciana, você me via atrás dela. Eu estava lá. Inclusive, há vários relatos delas em mídias sociais, em TV, em coisas impressas, revistas, ela dizendo que eu era o fiel escudeiro dela. Então, eu estava ali 24 horas com ela. E o que aconteceu? Quando deu 17 anos de período, ela estava numa fase ruim com o marido dela, com o ex-marido dela, que todo mundo sabe é o dono da Rede TV, um dos sócios, né? Segundo ela, ele estava pressionando ela, né? Olha, você tem que resolver a história com esse cara, ele vai te processar, ele vai entrar na justiça contra você, bababá, bababá, etc. e tal. Aí ela me procurou um dia, nós estávamos viajando, acho que estávamos em Paris, se não me falha a memória, e a gente estava no mesmo quarto, a gente dormia no mesmo quarto no hotel, né? Para você ter uma ideia da intimidade da gente. E aí ela falou comigo, ela abriu essa história para mim. E falou, olha, como é que a gente pode resolver isso? Porque eu estou me separando, é uma coisa complicada, ele é dono da emissora, né? Meu ex-marido, você é meu amigo, e eu confio em você e tal. Eu falei, olha, isso vai te fazer feliz? Porque, assim, eu acho que 17 anos trabalhando com você foram suficientes para provar o meu caráter, né? Eu não fiz nada contra você, não sei por que ele acha isso, mas tudo bem. Se isso vai te fazer feliz, podemos fazer um acordo. Contrata um advogado e eles vão fazer isso da forma legal. E ela fez isso. E eu fui negociando com essa advogada, tudo, até que a coisa aconteceu. O acordo aconteceu. A partir daí, nós aproveitamos que nós estávamos tentando resolver a coisa certa. Aí, então, ela me passou a me pagar esse valor de 10 mil, que, na verdade, não eram 10 mil, acho que eram 10 mil e era 11 mil e pouco, ou 10.800, por aí, né? Por aí. Justamente porque eu estava exercendo as duas funções. Mas né? os 17 anos era quanto, então? Só maquiador. Ah, tá. Entendeu? Só maquiador. Então, esquece 17 anos, joga no lixo, sabe? O Sérgio não trabalhou para mim 17 anos, a gente está começando agora. Olha que entendi. loucura. Olha que loucura. Mas eu fiz isso. Eu corri o risco. Porque a única coisa que eu perguntei para ela é o seguinte, você não vai me mandar embora. Porque se for a sua intenção me mandar embora, me fale. Porque eu vou me organizar, eu vou procurar uma outra celebridade, eu vou procurar um outro emprego, enfim. Você não vai me largar na mão, não. Fique tranquilo, nunca faria isso contra você. Tá bom. Então, se você não vai fazer isso comigo, e eu vou continuar trabalhando com você por mais 10 anos, aí eu fiz uma matemática, eu tenho 50, com mais 10 eu tenho 60, eu também já não vou querer mais trabalhar, então tá tudo certo, né? Não foi o que aconteceu. Aí a gente fez um acordo, e nesse acordo, eu acho que até por sugestão da advogada dela, ela fez a coisa bonitinha. Maquiador, cabeleireiro, salário de maquiador, salário de cabeleireiro, juntou os dois. Mas no registro era 8 mil, não é? Ou não é verdade essa história? Oi? No registro, você foi registrado por 8 mil reais, né? Ou não? Mas eu acho que no registro, acho que era 10.500, uma coisa assim, que correspondia aos dois trabalhos. E aí vem uma coisa curiosa, que eu acho que, pensando depois, eu raciocinei, porque a minha advogada até me orientou sobre isso. Ela falou, olha, em tese, a justiça brasileira entende que quando você faz um acordo, seja ele qual for, você tem um período aí de 2 anos para manter aquele acordo, para não caracterizar fraude. Olha só que curioso, 2 anos depois, ela me demite. Entendi. Então, se subentende que ela pagou esse salário por 2 anos, e depois ela falou, daqui 2 anos eu mando ele embora, me livrei de todo o problema, contrato um maquiador novo, ganhando 4 mil reais por mês, está tudo certo. É um problema isso? Nenhum. Ela foi correta no que ela fez. Ela só não manteve o caráter, né? Porque não precisava fazer isso, né? Você não precisa excluir uma pessoa que fez parte da sua vida por 20 anos para fazer isso. Podia ter me chamado e falado, vamos resolver aqui, porque eu quero contratar um maquiador que ganhe 4 mil reais, que ganhe 2 mil reais. Tudo bem? Tudo bem. Aqui está o teu, beijo, me liga, vamos ser amigos. Então, veja, não há problema, Douglas, no que foi feito. Ela tem o direito de mandar embora, como você tem, nós
quem é patrão pode mandar embora. A gente não está discutindo o direito de mandar ou não embora. O que se discute é a forma que se faz isso. E aí eu acho que as pessoas têm que começar a melhorar isso, né? Porque você é funcionário de uma pessoa. Eu tenho funcionário. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. E eu nunca fui processado, eu nunca processei nenhuma empresa. Porque o que acontece? Quando eu contrato os meninos para trabalharem comigo, eu digo, é de tal hora a tal hora, vocês vão ganhar X. E quando termina o trabalho, o dinheiro já está na mão deles. E ponto. E todo mundo vai embora feliz da vida, e eles nunca me falam não. Porque o que é deles, o que é meu é meu. Então, eu acho que esse caráter é uma coisa que precisa prevalecer no Brasil e que funciona muito bem lá fora. A gente fala, nos Estados Unidos é diferente, na Europa é diferente. É diferente porque lá as pessoas brigam, as pessoas não aceitam. E eu só entrei numa ação contra ela porque eu não aceitei o que ela fez comigo. Porque, para mim, ela me enganou. Ela me traiu e eu disse isso para ela. Você me enganou e você me traiu. Ponto. E aí nós vamos resolver isso na justiça. Na verdade, o seu caso vai muito além de lei trabalhista, de trabalho. Você tinha uma relação de irmão praticamente com ela, né? 20 anos é Sim, uma vida, é um convívio. Você dormia, como você disse aqui, você dormia no mesmo quarto de hotel, provavelmente via nua, tomava banho, né? Via tomando banho, fazendo as necessidades. Isso era muita intimidade, né? Para romper não. assim, de uma maneira tão pejorativa. Exato. É o que ainda hoje pesa. Porque, assim, as pessoas que a gente tinha em comum, né, os amigos em comum, os clientes em comum, modestamente falando, as pessoas gostam de mim, né? As pessoas conviveram comigo. Você está me conhecendo agora, é isso que eu só estou falando para você. Eu sou uma pessoa tranquila, sabe? Eu não quero problema com ninguém. Eu vou lá, cumpro o meu trabalho, eu estou sempre disposto, eu estou sempre eu estou sempre disposto a ajudar e resolver o problema de todo mundo, e foi assim com ela. E, evidentemente, que muitas vezes eu fui na casa dela não só para trabalhar, né? Eu fiquei lá, eu dormia, inclusive dormia com ela, a gente viajava junto, a gente confidencializava as coisas. Então, era uma relação além. E que eu acho que não merecia isso, né? Porque você acabar uma relação desta grandeza e estipular um valor para isso, eu me senti ofendido. As pessoas, eu lia depoimento das pessoas, né? E eu entendo, porque o fã, ele está de fora, né? Ele não sabe o conteúdo e eu não pude falar, eu não tive a oportunidade de falar. Sim. As pessoas não entenderam como para mim foi triste também. Porque, veja bem, eu conheci o pai, a mãe, o filho, eu vi o filho nascer. Como é que faz? Você Tem um vira e fala laço, assim, né? Uma ligação. como é que você fala para o filho? Olha, sua mãe não foi legal comigo, foi uma, né? Eu vi você crescer, eu te peguei no colo, eu te protegi, né? Eu protegi ela, eu protegi todo mundo e agora ela me mandou embora. Sabe por que ela mandou embora? Porque ela não queria me pagar um dinheirinho. Porque tudo que eu fazia tinha um preço, né? Então isso é muito triste, né, Douglas? E não estou falando por mim, não, estou falando por qualquer relação. Qualquer relação, exatamente. As pessoas têm que ter um pouco mais de dignidade, sabe? E honestidade em começar, ficar no meio e terminar. Mais terminar. Não é possível que a gente possa passar, inclusive, depois da pandemia, de tudo que aconteceu, e ainda, sabe, terminar as relações de uma forma tipo, eu sou o esperto da história e eu vou sair ganhando. Não. Não, todo mundo pode ganhar, todo mundo pode ir embora feliz. A vida pode ser um pouco mais do que isso, sabe? Do Com que eu estou te certeza. pagando salário e eu tenho poder sobre você. Eu acho que é além disso. Eu falo muito sobre isso nas redes sociais. Nós temos que ter responsabilidade afetiva sobre a outra pessoa. Responsabilidade psicológica, responsabilidade afetiva, responsabilidade mental, porque tá, viveu tudo isso, acabou, legal, mas e o outro, né? Como que está o emocional do outro? O que o outro está sentindo? Então, a gente tem que ter essa educação e essa cultura de respeitar o psicológico do outro, né? A vida emocional, a afetividade com outra pessoa. Claro, a parte emocional que você colocou aí é fundamental, porque eu passei por períodos bem altos e baixos, assim, porque, imagine, momentos eu falava, cara, quem eu sou para essa pessoa, né? Eu também me perguntei, né? Eu me coloquei no papel de, será que eu sou esse cara vilão? Cara, mas onde eu errei?
O que eu fiz de errado? Sabe? Porque, assim, para uma pessoa premeditar alguma coisa de ruim para você, é porque ela já vem pensando naquilo. E eu não, e eu falei, cara, eu não sou essa pessoa. Então, assim, eu procurei ajuda de amigos, né, terapeutas, espiritual, pessoas que são engajadas na religiosidade, que me ajudaram muito. E eu liguei para ela. Curiosamente, Douglas, quando eu recebi a notícia do processo de danos morais que ela moveu contra mim, aquilo foi um balde de água gelada na minha cabeça, porque assim que eu conversei com o Léo Dias, Sim. e eu digo aqui para você, ele me ligou. Assim como você entrou em contato comigo, Sim. ele me ligou, e ele sabe disso que eu falei com ele. Ele me ligou numa madrugada de domingo para segunda, era por volta de 1h da manhã, então assim, eu já estava meio que dormindo, e começou a tocar o telefone do Rio de Janeiro, e eu falei, cara, Rio de Janeiro, né, 1h dessa, deve ser cobrança, né, sei lá, essas, né, ligações que a gente recebe. E aí ele me mandou uma mensagem, oi, é Léo Dias, queria falar com você. Eu, na hora, retornei. Por que eu retornei? Primeiro, o Léo Dias é um cara que eu conheço, ele circulava no meu meio. Segundo, ele estava, naquela época, trabalhando na Rede TV. Então, eu conhecia ele ali, ele não era uma pessoa estranha. Sim. E em nenhum momento ele me mandou nenhuma notícia, mensagem dizendo que queria fazer uma entrevista comigo. Então, eu atendi o telefone. Quando eu atendi o telefone, ele começou a perguntar, o que aconteceu com você e a Luciana, bababá, 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 né? E aí eu falei, exatamente o que eu estou falando para você. Eu falei, eu fiz um acordo com ela me mandou embora, mas por que ela mandou? Eu falei, não sei, tem que perguntar para ela. Isso é uma pergunta que ela vai te responder, não eu. Eu estou dizendo o que aconteceu. E aí, enfim, conversamos um pouquinho ali. No dia seguinte, ele soltou a matéria. E tudo bem, ele é um repórter, ele faz isso, é o trabalho dele. Qual foi a manchete da matéria? O que está escrito? A manchete dele fala, cabeleireiro falou que se abrisse a boca, ela teria que se mudar do Brasil. Ela e o Marcelo, o marido. Mas você disse Agora, isso? eu disse, mas foi numa... Veja bem como a conotação da coisa é curiosa, né? Eu sou cabeleireiro maquiador. Você já deve ter ido no salão, numa barbearia, então ali no momento de descontração, todo mundo, né, fala... Dependendo do que você pega ali e você fala, é a história do telefone sem fio. Vai chegar no outro com uma intensidade maior de drama ou de sátira. Sim. Então, o que eu quis dizer foi quando ele me perguntou, perguntou duas coisas. Ele falou assim, você vai escrever um livro? E aí foi quando eu disse, falei, poxa, mas se eu for escrever um livro deles, nossa, o que eles vão ter que fazer? Vão ter que ir embora. Mas no sentido de que eu vou contar segredos de uma pessoa. Não foi intencional. Brincando com a situação, brincando com a resposta. Claro, exatamente. Tanto é que a juíza entendeu que não houve danos morais. Não teve, eu não falei nada, foi só uma frase aleatória de um aplicativo de informação ou de fofoca, como queira, e que notificou uma coisa, só isso. Só que aí, no dia seguinte, vendo todo aquele auê todo, né? Porque para mim foi um terror, né? Me ligaram de tudo quanto é lugar, milhões, né? Milhões não, centenas de repórteres, enfim, até do exterior me ligaram, inclusive, né? Porque ela tem um filho de um astro do rock, né? Então, o mundo inteiro quer saber. E aí eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, olha, aconteceu isso, ele me ligou, a gente conversou um pouquinho, eu não falei nada a seu respeito e não tenho a intenção de falar. O que ela fez? Me processou. Então, veja, aí, por que eu estou te falando isso? Porque o psicológico, nessa hora, é muito importante. Você imagina como é que eu fiquei? Eu falei, cara, eu trabalhei 20 anos com uma pessoa que me manda embora da forma que mandou, faz eu assinar um documento tirando todos os meus direitos de 17 anos, não me paga nada. Era exatamente isso que eu queria te perguntar, antes da gente continuar na nossa linha de raciocínio aqui. Sobre esse documento. A primeira conversa que vocês tiveram sobre te registrar e fazer tudo certinho perante a lei, pelo menos dentro das normas CLT, ela te deu um documento onde você abria mão dos seus direitos. Como que era esse documento? Era assim, quando ela
ela me sugeriu fazer isso, eu já imaginava que eu iria abrir mão de 17 anos, entendeu? Porque qual que é a ideia? Você é meu subordinado, né? Você é meu funcionário. E eu viro para você e falo, Douglas, vamos fazer um acordo? Você trabalha comigo 4 anos, meu advogado vai te ligar. Qual que é a ideia? É que ele fale, ó, você trabalhou 4 anos, eu tenho que te pagar 100 mil, eu vou te pagar 50, vamos fazer um acordo aqui? É o que você entende. Só que o que aconteceu? A advogada que eu estava negociando o tempo todo, no dia de assinar o documento, ela apareceu com outra advogada. E aí eu questionei, ela falou, não, é porque eu sou advogada da Luciana e ela vai assinar por você. Falei, que legal. Então quer dizer que a advogada que eu estou negociando esse tempo todo não é minha, é dela? É. Falei, tá, que bom. Ou seja, era uma advogada que estava favorecendo a Luciana, não a mim. Enfim, te respondendo a pergunta. Sim, eu abri mão de todos os meus direitos, tá? Não teve pagamento. É como se eu não tivesse trabalhado para ela esses 17 anos. Em troca disso, ela me deu 50 mil reais parcelados em 3 vezes. Tá? Foi a minha negociação com ela na época, com a garantia verbal de que nós ficaríamos trabalhando normalmente como se nada tivesse acontecido. E a partir daí é que começou a rolar o problema. Então, para mim, eu acho que ela premeditou tudo, sabe? Tipo, eu vou tirar ele da jogada, porque, assim, 17 anos, se fosse realmente pagar isso no CLT, como manda a justiça, seria uma boa grana, né? Sim. Então, a parte maior ela já tinha resolvido e, a partir daí, ela tentou se livrar. É a minha opinião. Tá? É o que eu acho com base em tudo que aconteceu. E qual foi o seu último contato com ela antes da demissão? E como que foi o ato da demissão? Quem te demitiu? Foi por ligação? Como que foi? Não, meu último contato com ela foi no dia, inclusive, né? Foi assim, logo que começou a pandemia, né? Bem no comecinho, estava tudo muito incerto, né? E eu estava indo muito na casa dela, enfim, ajudando a arrumar os armários, né? Como a gente comentou aqui, a gente era muito amigo também. Então, eu ia para casa dela, a gente ficava lá tomando uma, bebendo, batendo papo, e aí arrumava os armários ali, com coisas de maquiagem, que ela tem muita coisa, né? Então, e aí eu já tinha saído de casa e tinha ouvido falar na televisão que o Supremo Tribunal, né, já estava, do trabalho, já estava pensando numa possibilidade legal dos patrões abaixarem os salários, né? Diminuírem o salário, acho que até 30%, se não me falha a memória. Bom, partindo daí, conhecendo o meu eleitorado, né, sabia que isso ia ser um tema dali para frente, eu tomei a iniciativa e falei, vamos fazer o seguinte, baixa meu salário em 30%, e depois que acabar essa pandemia, a gente volta a conversar sobre o nosso contrato. Se você quer continuar me mantendo registrado, ou se você quer que eu vire PJ, ou se você quer me mandar embora, enfim. Imaginava eu que seria um ano e meio de pandemia e eu não estava errado. Tá, isso tudo eu tenho em WhatsApp. Conversas todas documentadas. Tá ótimo, você é um querido, nossa, obrigado, que fofo da sua parte, bababá. Isso 1h da manhã. No dia seguinte, eu chego na casa dela, ela me manda uma mensagem, olha, eu vou baixar 50%. Falei, peraí, mas eu saí daqui 1h da manhã ontem, a gente ia conversar de 30%, o que já era muito. Né? Você imagina você, Douglas, você recebe, sei lá, 5 mil reais, no dia seguinte você passa a receber 30%. Até porque você não ia parar de trabalhar, né? Ela continuou gravando, ela continuou trabalhando. Exato. E nós vamos chegar nesse ponto. Então, assim, como é que você vira para o dono do seu imóvel, se você, no caso, paga aluguel e fala, oi, a partir de hoje, 30% eu não recebo, eu não pago. Como é que você fala no posto de gasolina? Então, eu tomei a liberdade de fazer isso e sem pensar na minha vida. Falei, eu me viro e está tudo certo, né? Bom, enfim. E aí começou a briga, né? Porque, a partir daí, eu falei, o que eu sou? Idiota, né? Eu já assinei 17 anos da minha vida. Estou dando 30%. Tipo, que mais o quê? Quer que eu trabalhe de graça? Então, aquilo tudo já vinha vindo, sabe, Douglas? Já era uma sequência de coisas que vinha me atormentando. Desgaste, né?
já vinha de um desgaste desnecessário. Porque a gente está falando de uma mulher milionária. A gente está falando de uma mulher que tem filhos ricos. Não estou falando da dona Maria, né, da minha cliente que me liga e fala: oi, você pode fazer meu cabelo amanhã, que eu recebo dia 30 e você posso. Era uma pessoa que não tem, ela é uma pessoa que não tem problemas financeiros. Então, qualquer tentativa de falar sobre esse assunto, eu não posso, eu não tenho dinheiro, cara, desculpa, não dá, né? Então, aquilo estava gerando um desgaste. O que aconteceu? Eu falei para ela: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou terminar de te maquiar, né? Porque eu estava maquiando ela para um evento, e uma outra hora a gente conversa sobre isso, né? Porque eu também me conheço, né? Eu também sou estourado. Calma, tenho paciência, mas, né? Tudo tem limites. Eu tenho limite. E ela ali me cutucando. Não, porque você tem que me entender, porque... Aquele jeito dela, né? Que todo mundo conhece na televisão. Não, mas você tem que entender, porque não sei o quê. Põe no meu lugar, não sei o quê. E aí, cara, chegou no estopim, aí eu virei para ela e falei: olha, vamos fazer o seguinte, melhor a gente parar por aqui, tá? Porque agora quem não quer mais trabalhar com você sou eu, porque eu acho que chegou num ponto que eu já não sou mais interessante para você. E aí, para eu trabalhar com uma mulher que eu tenho que deixar bonita todo dia, sabendo que ela não está feliz do que ela está pagando para mim, não faz o menor sentido. E aí a gente começou, aí eu fui embora, peguei minhas coisas, fui embora, e a partir daí a gente começou a falar só pelo WhatsApp. Ela me perguntando se ia dar, se eu não ia voltar a trabalhar, que ela ia dar, como é que fala, quando você abandona de emprego, não sei o quê. E eu falei para ela, Luciana, faz o seguinte, demite logo, sabe? Dá um ponto final nisso, toma coragem. Eu já dei o ponto de partida para você. E aí foi que ela falou: então tá bom, então vou fazer sua rescisão, a gente para por aqui. Eu falei: tá ótimo. Aí depois de uma semana ela me mandou ainda um áudio, meio chorando as pitangas ainda. Ai, estou arrependida, eu gosto muito de você. Aí eu mandei ela para aquele lugar lá e a vida seguiu por aí mesmo. E quando que você tomou a decisão de entrar na justiça, então? Quando que surgiu isso? Porque a indenização desses 2 anos de registro foi R$ 30.000 de indenização. Sim. Aí tá, você ia receber esse valor, e como que surgiu a vontade de entrar com um processo, então? A decisão de entrar na justiça partiu, como eu te disse, meses depois, porque ela ainda me mandou um áudio uns 15 dias depois, né, do ocorrido. Ela me mandou um áudio e no áudio ela dizia o seguinte: a gente não pode ser amigo, né? E aí eu respondi para ela, falei: poxa, mas depois de tudo que aconteceu, você ainda quer ser minha amiga? Em nenhum momento você me pergunta: e aí, você está bem? Está precisando de emprego? Está no meio da pandemia? Como é que está a sua situação? Você só quer saber se eu sou seu amigo. Aí eu falei: bom, vamos fazer o seguinte, a minha rescisão trabalhista vai sair daqui 30 dias, né? Então, assim, quando vir a rescisão, eu acho que ela vai responder que caminho nós vamos tomar, né? Se nós vamos ser amigos ou não. E aí, quando eu recebi a rescisão, como eu te falei, né? Veio um valor baixíssimo, que vou usar até palavras que a minha advogada falou, né? Conta de padaria, né? Sabe, continha de padaria? E aí eu descobri que ela havia me registrado como serviços domésticos. Ah, entendi. Agora entendi. E aí, a partir daí, a minha advogada falou: olha, se eu fosse você, eu buscaria os seus direitos na justiça. E aí eu entreguei para a minha advogada e a minha advogada entrou com uma ação trabalhista. Após ela receber essa intimação que eu havia, aí ela entrou com ação de danos morais. Ah, entendi. E foi o que a advogada pediu como retaliação, né? A gente chama de retaliação no meio jurídico, né? E aí, depois disso, a comunicação entre vocês dois foi encerrada. Eu não falo com ela, não troco palavras com ela há 1 ano e meio. Acho que eu nem falo o nome dela há 1 ano e meio. A gente está com a pandemia 1 ano e meio já, mais ou menos, né? 1 ano e meio. Nunca mais cruzei com ela. A gente perdeu contato com todas as pessoas que trabalham com ela em comum, né? Porque acho que por uma questão de conveniência também, as pessoas acabam ponderando para um lado ou para o outro, né? Enfim. Com certeza.